E começou em Guarulhos, na Grande São Paulo, o julgamento de Misael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima em 2010. Pela primeira vez no Brasil, o júri tem transmissão ao vivo. 5 mulheres e 2 homens vão julgar o réu. E o júri acontece no Fórum de Guarulhos, onde está o repórter Ayrton Salles, com quem eu converso nesse instante. Tudo bem, Ayrton? Boa tarde. Quem é que está sendo ouvido neste momento, hein, Ayrton? Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos. O primeiro a ser ouvido é Márcio Nakashima, irmão de Mércia. Ele chegou aqui ao Fórum de Guarulhos por volta das 9 horas da manhã, na companhia do advogado da família. O julgamento começou com um pouco mais de 1 hora de atraso e a primeira ação determinada pelo juiz foi o sorteio dos jurados. Antes de começar a prestar depoimento, o irmão de Mércia pediu aos advogados que na verdade, o Misael fosse retirado da sala para evitar qualquer tipo de situação constrangedora. Imediatamente, os advogados de defesa de Misael tentaram derrubar esse pedido, mas não houve acordo e o juiz determinou que o Misael fosse retirado do ambiente. O julgamento segue, o irmão de Mércia continua prestando depoimento e por inúmeras vezes ele se emocionou, principalmente nos momentos em que ele era questionado sobre como foi o relacionamento de Misael com a irmã. Ele afirmou em todos os momentos que esse relacionamento sempre foi conflituoso. O crime aconteceu no dia 23 de maio de 2010 e o corpo de Mércia Nakashima foi encontrado numa represa da cidade de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Estas são as últimas imagens de Mércia Nakashima. No dia 23 de maio de 2010, um domingo, ela deixou o prédio onde morava, em Guarulhos, na Grande São Paulo, para ir a um almoço de família. Depois de deixar a casa da avó, na mesma região, a jovem desapareceu. Durante 2 semanas e meia, a família e a polícia procuraram por Mércia, até que no dia 10 de junho, o carro dela foi localizado submerso em uma represa de Nazaré Paulista. O veículo estava vazio. O corpo da advogada só foi encontrado no dia seguinte por um pescador. Os laudos da perícia apontaram que Mércia morreu por afogamento depois de ser agredida e baleada. A justiça decretou a prisão preventiva do policial militar aposentado Misael Bispo de Souza, ex-namorado de Mércia. Ele sempre negou o crime. Eu não sou homem agressivo e eu, sinceramente, eu gostaria de ter desaparecido juntamente com ela, porque não está sendo fácil para mim. Para o Ministério Público, Misael é o assassino, porque não aceitava o fim do relacionamento. O rastreador do carro mostrou que ele esteve perto da casa da avó de Mércia, quase no mesmo horário em que ela desapareceu. Para a polícia, ele disse que estava tendo um encontro amoroso com uma mulher que havia acabado de conhecer. Peritos analisaram a sola dos sapatos do ex-policial e descobriram fragmentos de gravetos, de terra e um tipo de alga compatíveis com os que existem na represa onde a vítima foi encontrada. Uma testemunha que pescava no local contou o que ouviu antes do carro ser jogado na água. E 2 gritos. Aí foi assim, aí o carro parou na beira. Aí depois eu vi o carro lá, aí fez um barulho na luz. Para a promotoria, Misael não agiu sozinho e contou com a ajuda de um amigo. O vigilante Evandro Bezerra Silva, que está sendo acusado de ser cúmplice e deve ser julgado em julho. No mês passado, ele deu um depoimento contundente. Ele falou ao juiz por quase 2 horas sobre a noite do crime. O acusado negou ter participado do assassinato e disse que só deu uma carona para Misael. Fui pegar ele lá, Excelência, porque ele me falou que ele se encontrava numa festa. Se ele tivesse me explicado o que teria acontecido ali, eu não teria ido naquele local pegar ele. E eu não teria ido com o meu carro. O senhor confirma que o doutor Bispo estava com as 2 armas dele no dia que o senhor o recolheu lá na represa? Sim. O senhor viu as armas? Sim, vi as 2 armas dele. Que armas que era? O senhor sabe diferenciar armas? Sim, era uma pistola e um revólver. O executor do crime é Misael Bispo de Souza. Ele quem efetuou os disparos contra a vítima e ele que empurrou o carro e o corpo na represa. Evandro, por sua vez, é o chamado partícipe, aquele que colabora e ajuda no sucesso da empreitada criminosa. Misael Bispo de Souza é acusado de homicídio triplamente qualificado. Ele chegou a ficar 1 ano foragido depois que a justiça decretou a prisão preventiva dele. A história do casal Misael e Mércia começou em 2005. Policial militar aposentado por causa de um ferimento depois de uma descarga elétrica, ele se formou em direito e montou um escritório com a namorada Mércia, que também era advogada. Os dois ficaram juntos durante 4 anos. O romance acabou e a sociedade também. Mas, de acordo com Misael, eles ainda se encontravam às escondidas. Dias depois do desaparecimento de Mércia, o policial aposentado foi convocado para prestar
prestar esclarecimento, mas não compareceu. A polícia então passou a considerá-lo suspeito. A prisão temporária dele foi decretada no dia 10 de julho de 2010. Ele ficou 4 dias escondido em Guarulhos, na Grande São Paulo, até a revogação da prisão. 6 meses depois, a Justiça decretou nova prisão, desta vez preventiva. Misael ficou 1 ano foragido, enquanto a defesa entrava com vários pedidos de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, todos negados. Alegando um forte clima de comoção popular, os advogados também pediram para que o júri fosse transferido de Guarulhos, onde Mércia morava, para Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, onde o corpo foi encontrado. A Justiça também negou. Misael se entregou em fevereiro de 2012 e, desde então, aguarda o julgamento no Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista. Vamos voltar ao vivo ao Fórum de Guarulhos para continuar a conversa com o repórter Ayrton Salles. Ayrton, os advogados de defesa e acusação também falaram com a imprensa antes do julgamento? Falaram sim, Sidney. Eles chegaram aqui por volta das 8h30 da manhã, tanto os advogados de defesa quanto os advogados de acusação. E um detalhe interessante é que o advogado de defesa de Misael afirmou que ele pode assumir a própria defesa durante a qualquer momento do julgamento. Acompanhe agora o que os outros advogados disseram. Ele está com procuração juntada nos autos por determinação do próprio doutor Leandro. Ele não é só exercer a prerrogativa por ser advogado. Ele tem procuração dele para ele mesmo, que foi até uma exigência do doutor Leandro. Mas ele não pretende fazer isso não, mas com certeza nos ajuda muito durante os depoimentos das testemunhas de acusação, com informações que é lógico, ele mesmo por si contraria. A OAB não suspendeu o doutor Misael, não é? Então ele para todos os efeitos é advogado do regulamento inscrito. Não há um óbice legal quanto a isso, apesar de eticamente ser desaconselhável um advogado atuar em defesa própria. Eu acho que não há nenhum prejuízo para a acusação, muito pelo contrário, nós estamos muito tranquilos com relação a isso, não acreditamos que a defesa dele fará qualquer diferença a seu favor. E neste momento o julgamento, inclusive, está no intervalo, mas vai prosseguir logo mais.